Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso Jornalismo Científico, da pandemia à crise climática, como melhorar a cobertura de ciência, promovido pelo Centro Knight de Jornalismo da Universidade do Texas, em parceria com o Instituto Serra Pilheira. Eu sou o Thiago Medalha e essa é a entrevista que acompanha o módulo 4, onde a gente vai abordar as intersecções entre o jornalismo de dados e o jornalismo científico. E comigo aqui hoje, estou muito feliz de contar com a Ana Carolina Moreno, jornalista da TV Globo, e com o Diego Xavier, pesquisador da Fiocruz. Eu vou passar a bola para vocês, pedir para que vocês se apresentem para o pessoal que está nos acompanhando no curso. Carol, você pode falar um pouquinho de você? Falo. Obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui com o Diego para falar um pouquinho sobre o jornalismo de dados dentro aí do escopo do jornalismo científico. Eu sou jornalista de dados da TV Globo atualmente, eu sou produtora de reportagens e na equipe de produção eu sou a jornalista que faz as reportagens dirigidas por bases de dados. Então, eu que trabalho com essa área e também ajudo as equipes e os colegas a preparar matérias usando grandes bases de dados. Né? Para isso, eu uso técnicas de ciência de dados, de análise de dados e um pouquinho de programação também. Mas eu sou jornalista, então eu sou de formação totalmente de humanas. Eu entrei nessa área de dados quando eu estava cobrindo educação no G1, e educação tem muitos dados, muitas bases de dados, né, educacionais, principalmente do governo federal, pelo INEP. Então, é um espaço muito rico de pautas e reportagens, né? Então, foi assim que eu comecei a aprender essas técnicas para poder usar os dados em reportagens e acabei entrando nessa área. E eu só dei esse parênteses aqui para avisar que é possível, não é um bicho de sete cabeças. Se você é jornalista, se você não conhece nada de programação, de tecnologia, dá para aprender a lógica da coisa, e é muito rico para o nosso trabalho, né, hoje em dia. Muito bom, Carol. Acho muito importante esse registro que você faz, porque para jornalistas que não têm experiência na área de dados, sejam dados científicos ou bases de dados de outra natureza, parece um bicho de sete cabeças, e realmente não é. A gente pode ir aprendendo, né? E também unindo forças com profissionais que têm habilidades complementares às nossas, né? Com Diego, certeza. pois é, né? Com certeza. Diego, você pode falar um pouquinho do seu trabalho, da sua formação como pesquisador? Claro. Então, prazer estar aqui com vocês. Eu sou epidemiologista, eu sou enfermeiro por formação. Fiz o mestrado em epidemiologia e o doutorado em saúde pública. Também sou técnico em geoprocessamento de saúde e sistemas de informação de saúde. Também trabalho com séries temporais, enfim, estou diretamente ligado a essas bases de dados de saúde, principalmente essas grandes bases nacionais e até algumas internacionais. Eu estou no Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde, o ICICT, e lá a gente tem duas grandes linhas de atuação, né? Uma linha de jornalismo e outra linha de sistemas de informação, né? Então, também é um desafio para a gente. Eu acho que o jornalismo de dados vai ajudar a gente bastante aí nos próximos anos, com a aproximação que a gente conseguiu fazer, rompendo um pouco essas barreiras acadêmicas, né, e chegando um pouco mais perto, tanto do público quanto da notícia que circula todo dia. Então, a gente tem esse projeto de tentar fazer exatamente essa união entre o jornalismo, né, clássico, não sei se eu posso falar assim, jornalismo clássico, e o jornalismo de dados, utilizando exatamente essas grandes bases de informação. Você falou de clima, eu também espero que a gente possa falar um pouco sobre isso, porque eu acho que existe uma interface bastante interessante, inclusive foi a minha tese de doutorado, que com a pandemia, né? No final, a gente vê que grandes desastres eles provocam o que a gente chama de desassistência em saúde, e no final o resultado é o mesmo. A gente tem óbitos, um excesso de óbitos acontecendo, e a tendência que a gente vê é que esses grandes desastres, né, a frequência deles aumentem, e, consequentemente, o sistema de saúde, que já é limitado por natureza, no caso do Brasil, ele sofre uma grande perturbação e, consequentemente, a gente tem esses problemas, não da magnitude da Covid, porque são questões mais localizadas, né, um desastre mais localizado, mas, no final,
basicamente o mesmo efeito. Perfeito, Diego. É muito interessante o que você traz. Eu acho que a gente poderia iniciar por aí. Vou pedir licença, Carol, vou começar fazendo uma pergunta para o Diego. Diego, você vem da ciência e trabalha com dados e tem trabalhado nessa intersecção, digamos assim, entre a ciência e a comunicação também, pela sua habilidade, seu talento para comunicar e pelo próprio trabalho com dados, né? Você tem atuado bastante nessa frente. O que o jornalismo... Aí a gente pode excluir momentaneamente os complementos, jornalismo científico, jornalismo de dados, mas o que o jornalismo pode aprender com a ciência no trato e no uso com os dados, nos cuidados ao trabalhar com bases de dados? Quais são, assim, os elementos que você acha que a gente pode estar atento ao trabalhar com dados no jornalismo? Então, eu acho que é muito importante a gente conhecer o dado e conhecer a lógica que esse dado é capturado, né? Como é que esse dado chega, da onde vem essa informação, como é que ocorre o registro, e qual é a sequência que esse dado tem até que ele seja disponibilizado, para que daí o jornalista tenha acesso a esse dado e faça essa análise. Isso é muito importante, porque quando a gente conhece esse processo, a gente percebe quais são as limitações desses dados. A pandemia, eu acho que ela deixou isso bastante evidente, né? A gente tem uma diferença nessas informações que, se a gente não tomar cuidado, a gente comete erros, né? Conclusões equivocadas. No meio desse processo pandêmico, isso é muito perigoso, porque para a população essa é a fonte de informação na qual ela vai tomar as decisões delas. Então, se a gente traz uma análise equivocada por não conhecer como é que funciona essa base de dados, a gente pode, em última análise, trazer pânico. E no meio de uma pandemia, pânico é a pior coisa que pode acontecer. E esse problema no Brasil bastante agravado pela circunstância política, por a pandemia encontrar o Brasil sendo liderado, sendo governado por um grupo negacionista e que não considera a importância da transparência na comunicação dos dados e de questões de saúde pública, por exemplo, ou relacionadas a desmatamento. Então, os jornalistas, né, Carol, tiveram que ocupar um espaço, o jornalismo teve que ocupar um espaço na disseminação de informações sobre a pandemia que, em tese, não era papel do jornalismo, digamos assim. Faz sentido isso para você? Como tem sido esse desafio na linha de frente? Eu acho que realmente foi bem desafiador. Eu acho que o que você está citando, né, provavelmente é a criação do consórcio de veículos de imprensa, que surgiu a partir de algumas estratégias do governo federal para adiar a divulgação diária de casos e óbitos, né, por Covid-19, que estava atrelado ao fato de que os jornalistas estavam usando esses dados todos os dias para divulgar, para a gente saber qual era a situação da pandemia no Brasil todos os dias, né? Então, os dados, como o Diego falou, né? A gente tem muitos dados e na verdade, o sistema de saúde no Brasil, ele tem vários entes, né? Então, os dados, na verdade, eles eram das secretarias estaduais, mas quem centralizava e fazia uma divulgação única diária era o governo federal. E aí, o que o consórcio de veículos de imprensa passou a fazer juntar uma equipe de jornalistas e cada um ficava responsável por pegar os dados diretamente da secretaria estadual. E aí a gente criou, então, nossa própria fonte nacional com base diretamente em cada uma das 27 secretarias. E isso acabou... eu acho que é um trabalho extra, né? Que talvez era um esforço extra que a gente não precisaria ter. No fim, a gente acabou tendo... já perdi a conta de quantas fontes a gente tem desses dados diários de casos e óbitos, né? Porque a gente tem o consórcio de veículos de imprensa, a gente tem o painel do governo federal, o governo federal acabou recuando dessa decisão, né? Quando a sociedade se mobilizou para conseguir esses dados, então a gente precisou mostrar a importância da transparência desses dados, mas também o CONAS, o Conselho Nacional
dos secretários de saúde, também tem um painel, também divulgam esse balanço. A gente tem iniciativas da sociedade civil mesmo, de voluntários, como o Brasil I.O., que também todos os dias faz essa coleta de dados. Eu acho que a gente não precisaria ter tantos dados assim, da mesma informação, a gente poderia ter uma coisa centralizada e tratar de outros dados também, né? Eu acho que isso acabou atrapalhando um pouco, até porque a gente viu, não é só um caso do Brasil, acho que todos os países, eu já fiz reportagens, por exemplo, na Cidade do México, Nova York, e aí não existe uma padronização de termos, de conceitos, então o conceito de paciente em UTI é diferente em cada país, então também é diferente quando a gente quer comparar, né? Cada país e cada governo precisou definir o seu padrão de dados durante a pandemia e criar novas bases de dados, enfim. Então, acho que isso é um desafio para todo mundo, né? A gente não precisaria de obstáculos extras, porque já existem muitos obstáculos nesse quesito. Com certeza. Carol, você falou agora do consórcio e eu tenho uma pergunta sobre isso. Acho que um pouco sobre o uso da ciência aí também por trás, né? E uma outra questão sobre o jornalismo. Então, vamos lá. Carol, com relação ao consórcio, acho que tem um ponto importante que você traz que, de certa forma, o jornalismo acaba extrapolando um pouco o seu papel, porque, em tese, se esses dados fossem divulgados com transparência pelo governo federal, o jornalismo poderia exercer o papel de fiscalização, por exemplo, né? Contrapor, ir atrás para entender se os dados estão corretos, se tem algum equívoco nessa passagem de informação, digamos assim. Mas, deixando isso de lado por um momento, foi importante que os jornalistas no Brasil que têm habilidade, têm conhecimento para trabalhar com bases de dados, têm experiência para trabalhando com temas científicos também, pudessem estar preparados para lidar com um desafio, mesmo que seja um desafio extra. Então, você, na sua fala inicial, você abordou um pouco o que o jornalismo de dados pode fazer por uma redação de um grande veículo de imprensa. Então, se você puder aprofundar um pouco essa tua fala inicial, explicando no dia a dia o que o jornalismo, por exemplo, na TV Globo, ganha com a presença de uma editora especializada em dados e a importância de ter um conhecimento, mesmo que não seja uma formação aprofundada, mas um conhecimento de como a ciência funciona, né? Do método científico ou da própria publicação de estudos, etc. Sabe uma coisa que eu aprendi, né? Porque eu comecei na TV antes, eu era repórter do G1, então no G1 é internet, então eu meio que fazia tudo. Eu ia atrás da pauta, fazia entrevista, escrevia a reportagem, e aí meu editor ajudava a editar, a gente definia o título e tudo mais. Então era um trabalho em equipe, mas era uma equipe bem mais enxuta, digamos assim, né? Na TV, a gente tem muitas equipes, cada VT, cada reportagem de TV, ela tem uma pessoa da produção, que é o que eu faço, né, que é a pessoa que vai atrás, que faz as marcações, que faz toda uma pesquisa por trás e que bola a pauta. A gente tem a equipe de reportagem, que é a equipe que vai para a rua, faz as entrevistas, vai onde o produtor fez a marcação, né? E aí a gente tem a equipe da edição, que é quem que são as pessoas que têm o editor de texto e o editor de imagens, né? O editor de texto é a pessoa que consegue empacotar toda aquela informação numa reportagem que é curta e ela precisa ter uma linguagem específica, porque o espectador, quem está de casa assistindo, né, é muito diferente. Eu sempre falo, por exemplo, o infográfico que eu publico no G1, a pessoa vai clicar e ela pode ver, ela pode passar o mouse por cima, ela pode dar zoom, ela pode interagir. Na TV, aquele gráfico ele vai aparecer por 10 segundos no máximo, né? Então, precisa ser uma coisa muito direta, muito objetiva e muito clara para as pessoas passarem o olho e já entender do que se trata, né? Então, são linguagens diferentes e a pessoa que está fazendo a edição dessa reportagem, ela é uma pessoa que todos os dias ela tem, sei lá, de 2 a 3 horas para decupar e para conseguir imagens, para ir atrás daquela fala,
e criar um texto e fazer uma reportagem que, em geral, é curta, tem 3, 4 minutos. Então, é um trabalho muito difícil e cada dia essa pessoa da edição ela vai fazer uma matéria sobre um tema diferente. Então, essas pessoas elas não são especialistas num assunto específico, elas não são, principalmente especialistas em estatística, por exemplo, ou trabalhar com números, não é uma coisa que elas conseguem saber em profundidade, porque elas não têm o tempo para fazer isso. Então, eu, como jornalista de dados, eu dou esse apoio, né? Então, eu ajudo, porque, especialmente agora com a Covid, né? Eu comecei em janeiro de 2020, né, na equipe da TV, e aí veio a pandemia em março, e depois eu acabei mergulhada nisso. Então, sou eu a pessoa que sei de cor, qual é a média móvel hoje, qual era a média móvel um mês atrás, qual foi o recorde em 2020, porque eu vejo isso todos os dias, eu sou a pessoa que está acompanhando todos os dias, então eu traduzo para a redação. E isso é muito importante, e acho que uma coisa importante que a gente tem que dizer é que os governantes, e aí a gente não está falando de nenhuma ideologia específica, né? Mas, em geral, as pessoas que estão no poder, elas acabam também, elas são responsáveis pela informação oficial, mas elas também, a gente sabe, né? Toda a informação mediada, ela não chega a ser totalmente imparcial, digamos assim, já existe sempre um recorte. E aí todos os políticos, independente de onde eles estão, eles vão tentar fazer o recorte que seja mais favorável para eles. Não estou dizendo que todos são negacionistas ou todos, enfim, mas a gente, como jornalistas, a gente está fiscalizando todo mundo, independente do partido, independente da visão, e a gente sabe que todos eles tentam mostrar o que é melhor para eles e não dar tanto holofote para o que pode ser negativo. E o nosso trabalho é responsabilizar sempre, né? E trazer à luz o que é importante, o que é relevante, o que precisa melhorar, e, enfim, especialmente o que está errado. Então, acho que uma coisa que a gente também tem no jornalismo de dados, ou quando os jornalistas são especializados na coisa, especialmente com a pandemia, porque a pandemia a gente teve coletivas de imprensa com menos jornalistas, ou às vezes coletivas de imprensa que são virtuais, então a gente tem que mandar pergunta via WhatsApp, por exemplo, mas às vezes a pessoa que está lá na coletiva de imprensa talvez não tenha todas as informações, e aí a gente consegue passar as informações, a gente que assiste a resposta dos governantes, as perguntas, ou o release, e a gente já sabe aonde está a informação que a gente precisa cobrar, que a gente precisa fazer aquela pergunta, e aí isso vale para todas as esferas governamentais, né? Então, acho que essa especialização, a gente sempre tem que ter uma pessoa na redação que tenha essa informação, porque aí a gente consegue evitar, não vou dizer ser ludibriado, não acho que não é essa palavra, né? Mas a gente conseguir fazer as cobranças que precisam ser feitas. Perfeito, Carol. Perfeito. Acho que você trouxe pontos muito importantes. E, Diego, aproveitando o gancho do que a Carol falou, que, de certa forma, a Carol está abordando a importância de ter alguém na redação com experiência e com ferramentas para lidar com bases de dados. Então, se a gente for tomar como exemplo a pandemia e a comunicação de bases de dados relacionadas a questões de saúde pública, como que um jornalista que está iniciando nessa área do jornalismo de dados, do jornalismo de ciência, quais são os passos que ele pode tomar ao topar, por exemplo, com uma base de dados relacionada à vacina ou relacionado, por exemplo, a estudos que abordam medicamentos, né? Tratamento com medicamentos. Quais que são esses passos considerados assim mais importantes, na sua opinião? Então, eu acho fascinante o trabalho do jornalista, porque ele consegue traduzir, no caso da pandemia, isso ficou bem evidente. Como é que eu explico para a população o tamanho do problema que a gente está enfrentando? Para fazer isso, é um pouco isso que a Carol falou. A gente precisa ir atrás dessa informação, porque tem uma coisa que a Carol falou na fala anterior, que eu queria puxar rapidinho, é que um dos grandes problemas que a gente teve foi o trabalho dobrado que a gente teve que fazer, né? Então, por exemplo, no caso das bases de dados, em uma situação normal, essa base seria a base de dados oficial, estaria sempre sendo alimentada, a gente não precisaria criar o consórcio de imprensa, a gente não precisaria criar essas outras iniciativas
individuais, ou enfim, porque isso já é o papel do Ministério. Então, a gente teve mais trabalho para fazer isso, porque, infelizmente, foi essa situação que foi colocada. Fora isso, a gente teve mais trabalho ainda, e aí eu falo da minha parte de ciência, eu imagino que no jornalismo isso foi muito pior, que foi você desfazer as notícias falsas, né? A gente fica a 30, 40% do tempo desfazendo análises, muitas delas direcionadas, né, criadas de forma para confundir mesmo a população, né? Então, o retrabalho que a gente teve foi extenuante. A gente trabalhou muito, primeiro para fazer o que, em tese, já deveria ter sido feito, e segundo, para desfazer as besteiras que estavam sendo realizadas. Então, aí, voltando na sua pergunta, eu acho que quando o cara está tentando começar com isso, a pessoa quer começar com essa parte, principalmente de jornalismo de dados, ela precisa se especializar em algumas técnicas, em alguns métodos, e ela precisa ir buscar esses outros especialistas que vão ajudar elas também, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem várias instituições, a Fiocruz é uma delas, né? É importante para a gente, sim, que a informação chegue para a população de forma mais clara, de forma que ela entenda. Isso a gente não sabe fazer, né? Então, a gente viu durante a pandemia crescer bastante a questão dos divulgadores científicos e o papel da imprensa, né, que conseguem fazer exatamente essa tradução. Esse monte de conta que a gente faz, esse monte de análise que a gente faz, a jornalistas de dados, eles entendem tanto essa parte dessa parte, né, da informação propriamente dita, quanto como traduzir isso para a população. Isso que a Carol falou. Você faz um infográfico, a pessoa olha, ela entende mais ou menos o que está ali. Aí, na TV, como é uma outra linguagem, você tem uma tradução ainda mais refinada, né, mais objetiva, porque o tempo é menor para que essa informação chegue. Então, eu acho que uma dica que eu daria para quem está começando a fazer isso, crie pontes, crie redes, né? Tem muita gente bacana trabalhando, principalmente em rede social, você consegue achar muita gente bacana que está a fim de ajudar, sim, porque o problema é comum, né? A gente está nesse problema da pandemia, mas a pandemia, como é uma coisa mais imediata, a gente tem essa mobilização maior, e mesmo assim a gente observou o problema que a gente teve, mas no caso do clima, que também é tema do curso, esse problema ele é mais a longo prazo, né? Então, a gente vê sinais do que está acontecendo, até que a gente vai chegar realmente num ponto irreversível. Então, eu daria essa dica. Vou trabalhar, por exemplo, com o clima, vai buscar alguns especialistas dessa parte climática, tentar entender onde estão essas bases. Vou trabalhar com saúde, vai buscar essas instituições também, porque tem muita coisa sendo feita, tem muita coisa que precisa só disso, dessa tradução que o jornalismo consegue fazer e que a academia não consegue, porque a gente, por regra, usa, e é um dos pontos que eu não concordo muito, mas a gente é obrigado, de certa forma, a usar uma linguagem mais rebuscada, mais técnica, mais científica, porque é da coisa mesmo. E o jornalismo tem essa opção de fazer isso, que pode parecer complexo, a ser transformado em uma coisa simples e que chegue para todo mundo. Perfeito. E acho que todos nós que trabalhamos na área, nas diversas áreas, né, do jornalismo de dados e tal, ou no jornalismo de ciência, todos temos histórias assim para contar de cientistas que, de certa forma, inspiraram ali o fascínio, né, pelo uso dos dados, pelo trabalho com dados. Então, acho que essa dica que você está passando é muito importante, né? E muitos desses cientistas são generosos mesmo em compartilhar o conhecimento, porque a intenção do pesquisador, da pesquisadora, é causar impacto, é promover mudanças, né? Boas mudanças, enfim, contribuir. Então, acho que essa é uma dica muito preciosa. E algo que dá para a gente fazer também é mesclar no jornalismo de dados, ou no jornalismo em geral, o uso de bases de dados públicas, por exemplo, como os dados do SUS, das secretarias de saúde estaduais, com bases de dados disponíveis em artigos científicos, né, ou com dados disponíveis em artigos científicos. A gente faz isso no meio ambiente, por exemplo, fizemos algumas vezes em reportagens, ao cruzar bases de dados públicas do INPE sobre fogo, sobre queimadas, dados gerados por satélite, com, por exemplo, estudos que mostram cicatrizes de queimada em propriedades rurais, enfim. Essas possibilidades estão aí, né, Carol? Às vezes a gente tem que pensar um pouco
fora da caixinha mesmo, para poder buscar caminhos de intersecção, caminhos que vão enriquecer as reportagens e utilizar esse manancial de informação que vem da ciência, né? Com certeza. Eu acho que as dicas do Diego, elas são muito boas, são muito úteis, eu recomendo todo mundo seguir. E uma coisa que eu acho que é essencial é que, assim, por exemplo, o Diego, ele faz várias análises em cima da base do CIVEP Gripe, né? A Fiocruz, inclusive, tem uma plataforma que usa o CIVEP Gripe, não sei se vocês vão falar no curso, né? Mas, enfim, CIVEP Gripe é um sistema que já existia desde a pandemia do H1N1 e que ela é tipo uma mina de ouro, digamos assim, que o Brasil tem. Ele já tinha um sistema onde ele já tinha uma obrigatoriedade de notificação sempre que aparecesse alguém com sintomas da síndrome respiratória aguda grave, que, enfim, são conjuntos de sintomas e sinais compatíveis com a Covid. Então, foi nesse sistema que a gente conseguiu ver a primeira vez, né, na chegada da pandemia e o aumento das internações no Brasil. E a própria Fiocruz já tinha uma plataforma que já toda semana, enfim, fazia análises de como estava a situação em relação às doenças respiratórias no Brasil. Então, essa plataforma foi onde a gente conseguiu ver em tempo real, né, a chegada da pandemia, e hoje em dia a gente continua podendo usar o CIVEP. Então toda semana sai uma base nova pública com informações que são muito ricas e dá para a gente fazer matérias, e a partir desses dados também, principalmente que muitos dos artigos científicos foram escritos sobre a Covid, né, no Brasil. Então, existem, em geral, no jornalismo científico, a gente costuma pensar, né, aparecem estudos que os próprios pesquisadores, cientistas, obtiveram os dados. Então, eles que coletaram os dados, eles que fizeram, enfim, vários tipos de estudos com várias metodologias, eles que foram atrás da informação. Mas na Covid, a gente tem muitos artigos que são feitos com base em bases que são públicas, até tem uma limitação, né? Elas são anonimizadas, mas então dá para todo mundo acessar, dá para a sociedade inteira acessar. Então, os jornalistas também conseguem acessar. Mas, por exemplo, eu nunca tinha usado o CIVEP Gripe antes da pandemia. Nunca. Mas, quando eu comecei a usar, já faz um ano e pouco, enfim, o que eu fiz? Eu passei muito tempo, acho que eu passei horas conversando com vários cientistas que entendem do assunto, médicos, epidemiologistas, enfim, de tudo quanto é a área, e para sair pesquisando, para entender quais são os campos, porque as bases de dados, elas são criadas, elas não são criadas para você fazer aquela reportagem específica. Então, você não pode adaptar a base de dados à sua reportagem, você tem que adaptar a sua reportagem à base de dados que existe, né? Então, ela tem limitações, você precisa compreender essas limitações, não dá para desrespeitar isso e simplesmente sair tirando conclusões sem entender o que está escrito ali na sua frente, né? Então, eu até hoje, todas as reportagens que eu faço usando o CIVEP Gripe, por exemplo, eu sempre vou atrás, faço análise, e aí eu mostro para as minhas fontes, assim, olha, o que você acha dessa? Você acha que vale? Você acha que tem... Porque, às vezes, eu estou olhando ali uma coisa que é facilmente explicável, e aí derruba a minha pauta. Mas é normal, é muito melhor você derrubar a pauta do que publicar uma reportagem com base em dados que são inconsistentes, né? Então, eu acho que a dica é, mesmo que você já seja especialista no assunto, então vale para mim e vale para quem está começando também. Essas fontes, elas são fundamentais, porque elas são as autoridades na base. Não adianta só você saber mexer na base, né? Você não é autoridade na base, o jornalista não é autoridade, então ele precisa desse reforço para o resultado ter a maior qualidade possível. Perfeito. Eu posso só acrescentar uma coisa que a Carol falou? Totalmente, fica à vontade. É interessante o que ela falou, porque, assim, às vezes fica uma coisa do tipo, o cientista faz análise e o jornalista depois repercute, ou o gestor faz análise e o jornalista depois repercute. Eu acho que o jornalismo de dados, olhando pelo ponto de vista de fiscalização, né, porque, em última análise, a imprensa é um fiscal da sociedade também. O jornalismo de dados consegue trazer esse tipo de visão para a gente. Por exemplo, falando de CIVEP Gripe, de internação.
Nas últimas semanas, tem saído algumas reportagens apontando que, 90, por exemplo, vou citar aqui o exemplo do Rio de Janeiro, o prefeito e seus secretários dizendo que 95% das internações que tinham ocorrido no município, elas tinham ocorrido em não vacinados. Em não vacinados. A gente espera que seja isso mesmo. Mas, se a gente vai olhar o CIVEP-GRI e a gente olha o percentual de preenchimento dessa variável, foi vacinado ou não, e se a gente tomar como exemplo, sei lá, o Hospital Ronaldo Gazola, que é um hospital de referência para isso, a gente observa que em torno de 50% da informação dos pacientes que internaram não está preenchido para vacina. Então, eu não posso dizer que 95%, a não ser que eu faça todos os parênteses e falo dentre as pessoas que tiveram a informação preenchida. Isso não foi feito. O que foi feito é 95% das pessoas não foram vacinadas. Então, eu acho que o jornalismo de dados, e aí a Carol, por exemplo, trabalha com essa base do CIVEP, tem a capacidade de olhar isso, claro, fazendo a ponte, conversando, falando, vem cá, isso aqui realmente está certo e tudo mais. E aí a gente tem outros caminhos. Espera aí, não, então vamos abrir por unidade de saúde, vamos pegar outras categorias para a gente avaliar. E aí um especialista na base pode ajudar a direcionar, ou guiar isso, né? Ou apontar algumas sugestões, exatamente para fazer esse papel que é muito importante da imprensa, que é fiscalizar também o governo, quando fica tentando distorcer algumas informações para pintar um cenário que não é real. Perfeito. Perfeito, porque um reverso, digamos assim, da pandemia, da pandemia, na verdade, não, mas dos esforços de desinformação, né, vamos colocar assim, um efeito ruim, outro efeito ruim, é que, às vezes, apontar um problema numa base de dados ou na divulgação de determinadas informações que, digamos assim, que seriam perspectivas positivas, como, por exemplo, a eficácia de uma vacina, o jornalista, quando aponta um problema naqueles dados, ele não está jogando contra, ele está cumprindo o papel dele, porque a gente pode, e aí acho que vem a pergunta, né, para vocês dois, a gente pode ajudar a sociedade a entender a importância da precisão, né, e acho que isso vem muito da ciência também, mas a importância da precisão na comunicação da informação e da transparência. São dois elementos fundamentais para o nosso trabalho como jornalista e para a própria sociedade, com impactos diretos na vida das pessoas, né? Porque se a pessoa acha que determinada vacina em uma dose é mais eficaz do que de fato é, isso é sim um problema, né? Então, vocês vivenciaram isso na pele, esse efeito, digamos assim, reverso da própria campanha de desinformação, o jornalista ali no meio de um fogo cruzado, tentando passar a informação mais precisa possível com esse ambiente hostil nas redes sociais? Assim, eu acho que existe a hostilidade, ela anda mais alta, assim, mais aguda, mas acho que ela sempre existiu até um certo ponto, né? E a gente sempre sabe que tudo é uma questão de narrativas, né? Então, sempre que a gente cobre os governos, por isso que eu falei que na política, né, sempre tem alguém tentando capitalizar, tentando avançar um pouquinho e angariar mais apoio, porque depois a gente tem as eleições. Então, é tudo um sistema muito complexo, né? Então, a gente está acostumado. E eu acho que o papel do jornalismo é ter coragem de enfrentar isso, porque o que a gente faz é informar. Então, na verdade, é só uma questão de você se concentrar no que é importante. O importante é você passar a informação correta para as pessoas porque isso te dá a credibilidade. O jornalismo, né? Ele não vive sem a credibilidade. Então, a gente tem esse dever com o público. A pessoa está lendo aquilo lá porque ela confia no que ela está lendo, né? Então a gente não pode quebrar essa confiança. Eu acho que é mais simples, digamos assim. A gente tem que insistir nessa área. Não adianta jogar um jogo que depois não vai dar certo, né? Digamos assim, porque a informação é o que salva vidas, especialmente na pandemia, né? Então acho que é o nosso dever, né? Acho que é simples assim. Bom, eu acho que nessa confusão que a gente entrou
na qual uma pessoa, sei lá, no computador, no fundo de casa, cria um blog, começa a disparar fake news e até se contrapor à mídia de massa, né? Ganhando projeção, sei lá, por que caminho de financiamento, enfim, talvez a CPI aponte de onde é que está vindo esse dinheiro, essa projeção que alguns jornalistas, principalmente os negacionistas, têm no país. Eu acho que quando a gente chega nessa situação, a gente precisa reforçar o que a gente teria como uma verdade factual, né? Claro que a verdade é muito difícil a gente chegar próximo do que é realmente a verdade, porque cada um vai ter a sua verdade. Mas eu acho que a verdade factual ela está diretamente relacionada ao número, ao dado, né? Aí a Carol, que é de humanos, talvez até fique brava comigo. Mas eu acho que os métodos quantitativos ele traz para a gente alguma verdade factual. E aí o negacionista ele vai ter que brigar com a matemática e com o número, né? Você fala, então, tudo bem, você traz para mim algum argumento melhor que supere, né, a questão da matemática e do número que está sendo apresentado, e aí a gente vai discutir um fato, né, ou algum fato, né, ou alguma verdade factual. O resto fica sendo mais opinião. Quando a gente imagina esse cenário, é uma opinião minha, e por isso que eu gosto de trabalhar com números, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente tem algum ruído, alguma distorção, a Carol falou, você também falou, Thiago, sobre certeza, né, da informação que a gente está levando. A gente da ciência tem uma coisa que a gente trabalha muito, que é a incerteza que a gente tem, né? Às vezes a gente fala muito mais da nossa incerteza do que da certeza que a gente tem. Eu sei que isso é muito difícil fazer no jornalismo, né? Mas é o papel que a gente tem que fazer na ciência, né? A gente sempre fala isso, né? Que eu acho que é uma das partes mais bacanas de qualquer artigo científico é a parte das limitações. É a hora que você tem que ser humilde, tem que falar, olha, sinceramente, eu fiz, está aqui, mas eu não confio porque o dado pode estar ruim, porque pode ter esse problema, porque pode ter esse problema. E às vezes isso não vende como pauta. Eu acho que aí tem uma questão que na pandemia a gente observou também. Às vezes você ter o número fechado, como exemplo que eu coloquei, 95% que morreram não tomaram vacina, isso vem demais do que falar, olha, os dados de vacina não permitem a gente avaliar assim, mas em algumas unidades de saúde que o dado é completo, a gente viu que tantos por cento morreram sem vacinação. Isso é difícil vender, né, do ponto de vista jornalístico, né? Mas isso está muito mais próximo dessa verdade factual relacionada ao dado do que uma manchete quando você não expõe a incerteza que esse dado está te trazendo. Eu sei que isso é muito difícil, isso vai levar um tempo para a gente chegar até isso, mas eu acho que a gente está nesse caminho, né? Esse bate-bola, academia, jornalismo e tudo mais, está nesse caminho. E por último, né? Aí um pouco do complemento, né? O dado traz uma coisa para a gente, sim, mas ele conta um pedaço importante da história, mas não conta tudo, né? Ele não conta tudo. A análise qualitativa que você vai fazer depois, buscar alguns casos para ilustrar o que é o problema do qual você está falando, eu acho que ela também é tão importante quanto o número, quanto o dado. Aí, nisso, eu acho que o pessoal do jornalismo manda muito, muito bem, muito melhor do que a gente da academia. Perfeito. Até por isso, Diego, eu usei a palavra precisão ao invés de certeza, né? Porque na ideia mesmo de comunicar com precisão dentro daquele conjunto de informações que a gente tem acesso, né, Carol, para chegar à maior precisão possível, sabendo que comunicar incertezas é difícil mesmo, né? O jornalismo é mais fragmentado do que a ciência e é difícil. Mas acho que vocês dois, né, quero deixar a Carol à vontade para comentar a última fala do Diego, mas só complementando, acho que vocês dois trouxeram alguns elementos que demonstram, se expõem ferramentas para o jornalista que quer trabalhar com dados e ciência poder lidar com essas incertezas, né? Então, você falou de análises quantitativas, que se o jornalista não domina as técnicas, as ferramentas, ele pode se associar a outro jornalista que domine, ou a desenvolvedores, né? Ou a cientistas, enfim. A Carol mencionou a importância de entrevistar os especialistas, e aí vale enfatizar que a gente precisa ser criterioso na busca por especialistas, né? Nem todo cientista é especialista naquele determinado assunto. Então, a gente precisa de critério nessa busca. A gente precisa questionar os dados, né?
seja por métodos quantitativos de análise, ou mesmo fazer perguntas, como a gente faz perguntas às nossas fontes, aos nossos entrevistados, fazer perguntas para ver se aquelas perguntas são respondidas, né, por aquele conjunto de dados. E outras ferramentas e outras técnicas e táticas que a gente vai utilizando para poder fazer o nosso trabalho. Porque, como você falou, Diego, os números apontam a verdade factual, mas eles também pregam peças, né, Carol? Tem esse detalhe, a gente tem exemplos no jornalismo mundial de conclusões precipitadas, digamos assim. Então, é importante enfatizar que não existe, a gente costuma brincar que não existe projeto de dados, né? Existe projetos de jornalismo de dados, digamos assim, né? Reportagens baseadas em dados. O que mais você acrescentaria, Carol, de ferramentas, de métodos para o jornalista que está iniciando nesse segmento? Eu acho que você já falou das básicas, né? Eu acho que elas valem para tudo. Falando um pouco mais especificamente, eu acho que se a gente está falando de pandemia, de Covid, eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar mais do que nunca é que os dados, os sistemas, eles não são preenchidos em tempo real, então a gente tem essa limitação de temporal mesmo. Então, assim, existe um atraso de notificação, então a gente não pode olhar para os dados que saem hoje dos números mais recentes da semana passada como estando completos, eles ainda estão incompletos, eles ainda vão ser atualizados retroativamente, então os números vão mudar, né? E sempre lembrar, a gente fala isso sempre, né? Mas a questão da causalidade. Então, assim, muitas coisas podem ter provocado o fenômeno que a gente está observando. Acho que a gente viu isso no primeiro semestre, quando a gente estava tentando comprovar a eficácia da vacina na queda das internações, na queda das mortes, por exemplo, né? Então, o atraso de notificação era uma casca de banana no nosso caminho, né? Então, a gente tinha que levar um certo tempo, mas também tinha todo o efeito da vacina, então você precisa a primeira dose, depois a segunda dose, depois esperar 2 semanas. Também tem a questão da cobertura vacinal, a gente tem a limitação do censo, então a nossa projeção populacional ela está um pouco defasada, então a cobertura populacional é um dado que também é limitado. Então, acho que, de fato, assim, se a gente vai listar todas as limitações, até frustra um pouquinho, você vou mudar, vou lá para o jornalismo econômico, sei lá, porque jornalismo de ciência, de saúde, não dá, tá? Tem muita limitação. Mas eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu acho que, em resumo, para mim, o que eu tento fazer para cobrir com precisão é justamente isso. Eu penso numa ideia, eu vou lá, tento analisar, e aí eu mostro para as pessoas e eu tento deixar o maior número de pessoas tentar derrubar a minha pauta. Então, se a minha pauta continua de pé, depois de todo mundo olhar e criticar, então aí eu acho que realmente é uma pauta consistente, né? E aí a gente acompanhando isso, quem quiser se dedicar a isso, eu acho que é isso que é o legal. Quando a gente conhece as limitações, a gente também consegue se planejar. Então, isso que é o legal. Então, se você saber assim, putz, a base que vai sair na semana que vem já vai dar para ver o mês tal, onde aconteceu não sei o quê. Então, eu consigo fazer uma análise consistente do que aconteceu no passado, mas tentando mostrar e até prever para o futuro. Então, quando a gente conseguiu mostrar, fazer reportagens mostrando que a segunda onda em São Paulo, por exemplo, a gente teve um aumento do número de leitos, mas o número de internados foi tanto que a mortalidade aumentou muito. Então, a maior parte das pessoas passaram a não sobreviver quando iam para a UTI com Covid. Então, eu acho que isso é importante, porque a gente entende que só aumentar leito não resolve o problema. A gente precisa controlar o contágio da doença. São 2 aspectos, né? Então, acho que realmente é importante, tem limitações, tem desafios, mas acho que vale muito a pena. Então, assim, as pessoas que estão fazendo esse curso é porque elas estão interessadas, então, assim, chegaram até aqui. Então, eu acho que se você chegou até aqui, invista nisso, porque vale a pena. Eu acho que cada vez mais jornalistas especializados nisso e cientes das limitações, eu acho que o retorno para o jornalismo e para a sociedade em geral vai ser muito positivo. Eu concordo totalmente. A gente viu muitos ganhos, né, durante a pandemia, como, por exemplo, você mesmo mencionou isso num grupo de jornalistas do qual a gente faz parte,
da importância, e que foi uma vitória de ver a média móvel no Jornal Nacional, por exemplo, né? Agregar esse tipo de conhecimento às pessoas para que as pessoas possam entender as nuances iniciais da complexidade dos dados, mas isso tem impacto na vida delas. E vai ter muito impacto, né, Diego? Quando a gente fala em crise climática, a gente poder ter, que é um dos objetivos do curso, poder consolidar uma comunidade de jornalistas com conhecimento de ciência, né? Não precisa ter doutorado, mas ter um conhecimento de como a ciência funciona, de como o método científico funciona, de como absorver as informações que constam em um estudo, para comunicar essas incertezas das quais você falou, né? E que a Carol trouxe agora de uma maneira tão Sim, positiva, né? Sim, eu acho que é a rede, sabe, Thiago? Eu acho que a gente, talvez, se a gente pode tirar algum reflexo bom dessa pandemia, é o estreitamento dessas redes, né? A gente está numa era, eu diria, em que a informação ela está por aí, ela está disponível. A gente tem uma dificuldade de acesso, e tem um amigo meu de TI que sempre fala isso, o que a gente tem disponível por aí é um bando de dados, né? A gente tem que transformar esse bando de dados em um banco de dados para a gente fazer alguma análise e extrair alguma informação dali. E tem ferramentas, tem cursos que ajudam a gente a fazer isso, né? Então, para quem for para esse caminho, eu acho que é um caminho extremamente promissor, se trabalhar com informação. Eu acho que a tendência é que a gente tenha cada vez mais acesso a essas bases de dados. Tem um pesquisador da Fiocruz também de TI, que ele fala muito isso, fala, cara, os inquéritos que a gente faz, até hoje a gente ainda faz alguns inquéritos, eles já mudaram, eles são eletrônicos, então é muito mais fácil você fazer aquele tipo de pesquisa que a Carol falou, do qual o pesquisador levanta o dado, produz o dado, faz análise, publica um artigo, isso é muito mais fácil, até porque a maior parte das perguntas desses questionários a gente já respondeu, né? Elas estão por aí, a gente só precisa achar um jeito de ter acesso a essas informações de uma forma segura, né? E que a gente tenha mecanismos para chegar nela, porque grandes empresas têm essas informações. Se a gente tiver acesso a isso, para produzir conhecimento, somente para a área de saúde, vai ser uma vantagem que a gente vai ter que a gente não tinha antes. E depois, para divulgar isso, a gente vai precisar da turma, principalmente de jornalismo de dados, para fazer essa tradução do que é essa coisa que a gente fez, ou até para construir alguma coisa juntos, né? Sobre os bancos de dados, eu que trabalho com isso já, sei lá, mais de 15 anos, a gente vê esses bancos melhorando, sabe? E eles só melhoram se a gente usar. Não tem outro jeito. A gente tem que usar, a gente tem que criticar o dado, tem que publicar. É uma coisa que eu sou assim, pelo menos na academia eu sou. Porque é engraçado esse negócio da pauta, porque a Carla está falando aqui, eu estou pensando como é que é para a gente lá. Se o cara vai fazer um estudo, por exemplo, um biólogo, e ele vai para um determinado local para coletar um determinado bicho, e ele não acha, ele não publica, né? Vai ter que publicar, porque o próximo pesquisador olha aquilo e fala, bom, eu não vou procurar esse bicho nessa área porque o fulano já procurou e falou que aqui não tem o bicho. Então, o cara só publica o que ele acha, né? Ele achou o bicho, ele escreve o artigo e publica. Eu acho que no jornalismo também tem um pouco isso. Olha, eu vou tentar achar esse efeito no banco de dados. Não acha e não publica. Né? Não adianta procurar esse efeito nesse banco de dados, porque não tem como fazer. E aí eu entendo por quê, né? Porque a gente sempre quer achar o que a gente está procurando. Né? A gente não quer falar sobre o que a gente não achou, a gente quer falar sobre o que a gente acha. Mas eu acho que, enfim, eu falo sempre em aula, poxa, publica, cara, sabe? Publica, fala que não achou, por favor, que você adianta, né? E isso traz um senso mais coletivo e a gente avança mais rápido. Mas usem o dado, falem mal dele, porque quanto mais você falar mal do dado, melhor o dado vai ficar. Perfeito. A construção do conhecimento é, de fato, um evento coletivo, né? E cada vez essa troca entre jornalismo e ciência é muito rica e é fundamental. O jornalismo científico, quando bem feito, ele ajuda a ciência a melhorar, né? E o jornalista, quando aprofunda o seu conhecimento em todos esses assuntos que a gente está aqui abordando, ele só tem a ganhar, né? Na execução do seu trabalho e nos resultados. A gente caminha para o final da conversa. Eu queria deixar vocês à vontade para fazer alguma observação final, algum comentário final. Eu não queria deixar de encerrar, Carol, sem te fazer uma pergunta que eu acho que é clássica e importante para quem está acompanhando a gente.
Jornalismo de dados, como que a gente pode definir o jornalismo de dados? Se a gente pensar que aquele argumento que algumas pessoas que não conhecem a área às vezes utilizam, mas o jornalista sempre trabalhou com dados, qual é a diferença? Eu sempre digo que o jornalista ele tira pautas de tudo quanto é lugar. Então, ele vai na coletiva, ele consegue uma pauta, ou ele vai lá numa rua e consegue uma pauta, ou enfim, caiu um avião, ele vai lá e consegue uma história, no Diário Oficial, no tribunal, nos processos judiciais, enfim, escondido num sitezinho em algum lugar, na festa de família que aparece o tio contando uma história, da prima, do irmão, do marido, não sei quem. Então, assim, a gente sempre está atrás de pautas. E hoje em dia, que a gente tem o famoso Big Data, a gente tem muitas bases de dados que elas são muito grandes, então, assim, não abre no Excel, é diferente do que a gente tinha antes, né? Antes a gente tinha aquele famoso hack, né? Que era reportagem assistida por computador. Hoje em dia, a gente ainda tem, a gente pode usar só o Excel, quando vem, sei lá, o resumo técnico do censo escolar, a gente abre no Excel e consegue tirar pautas ali. Só que tem os microdados do censo escolar, e lá a gente consegue fazer muitos outros cruzamentos e sair muitas outras pautas. Só que para você saber fazer isso, você precisa estudar, você precisa aprender técnicas para você poder usar, ou você precisa de uma fonte que faça isso para você. Enfim, tem várias formas de você conseguir usar esses dados, né? Só que hoje em dia essas técnicas elas estão cada vez mais acessíveis, então os jornalistas também têm acesso a elas e existe um retorno muito grande de você saber usar essas pautas, essas técnicas para tirar pautas de várias bases de dados. É simples assim, o jornalista de dados ele não é melhor, nem superior, nem mais especial do que um jornalista que não sabe programar. Tem jornalistas que se especializam em polícia, então eles sabem tudo. Conheço jornalistas que se especializaram em polícia e hoje são advogados, foram lá e fizeram uma faculdade de direito. Então, tem jornalistas que se especializam em economia, você aprende um monte de coisas também que você não aprende na faculdade de jornalismo, isso faz parte do jornalismo, cada um tem vários interesses. E hoje em dia existe o jornalismo de dados. A gente chama de jornalismo de dados porque também não faz sentido você ensinar todas as pessoas da redação a usar essas técnicas. Você pode ter uma ou duas, ou uma equipe específica, que é a equipe que vai fazer essa parte do trabalho jornalístico. Pode, inclusive, não ser uma pessoa formada em jornalismo. Então, é simples assim, né? Acho que sempre existem rixas e gente que é contra nicho e não sei o quê, e eu entendo, compreendo perfeitamente, porque eu também acho que jornalista de dados não deve se sentir especial, é jornalista como todas as outras pessoas. Mas a gente chama assim porque para você entrar, você precisa aprender certas coisas, então precisa estudar de novo estatística, enfim, um monte de coisas que, em geral, jornalista odeia e tem medo, né? Então, tem uma barreira ali, né? Mas, assim, pode chamar do jeito que você quiser, assim, eu continuo sendo, meu cargo continua sendo produtora de reportagem, continuo sendo jornalista igual eu sempre fui. Somos jornalistas, né? Exato. E não precisa necessariamente dominar todas as técnicas ou se aprofundar em todas elas, né? Precisa entender a lógica um pouco desse funcionamento que você E o mais trouxe, né? legal, exato, eu trabalho numa equipe, acho que nós somos em umas 15 pessoas, não sei quantas pessoas são, nos telejornais locais da TV em São Paulo. E aí eu faço muitas matérias em parceria. Então, assim, a gente tem eu e mais um colega ou uma colega, e a gente faz uma matéria juntas, eu cuido mais dos dados, ela cuida de outras coisas, e a gente vai montando junto, e a matéria, no fim, fica muito mais rica do que se só eu estivesse fazendo ou se só ela estivesse fazendo. Então, assim, a colaboração, eu acho que é a chave, né? Então, assim, o consórcio já provou isso, a colaboração que a gente tem com a área da ciência, com os pesquisadores, com a área acadêmica, já provaram isso. Esses grupos que a gente tem, esses cursos onde jornalistas estão ajudando outros jornalistas a aprender novas coisas, eu acho que essa disseminação da colaboração, da cultura colaborativa do jornalismo é muito positiva e espero que ela continue avançando e a gente se libere aí dessas rixas bestas sobre o que é jornalismo de dados e o que não é jornalismo de dados. Vai ser. Vou torcer, vou continuar torcendo. Pessoas, né, Carol? Lá a gente também tem a briga do qualitativo, quantitativo, o pessoal
da entomologia com o pessoal da biologia, sempre vai ter esse negócio. Mas, enfim, segue, né? Faz parte da natureza humana, né? Faz parte, mas acho que é isso, né? Habilidades múltiplas e complementares, esse espaço existe hoje nos grandes veículos, onde, por exemplo, a Carol trabalha, mas também no jornalismo independente, né? Que é onde eu estou hoje, e acho que no time da Ambiental Media hoje eu sou o que domina menos técnicas de jornalismo de dados, mas eu tenho uma compreensão da lógica, do funcionamento, consigo fazer a leitura das bases e discutir, consigo conversar com os programadores, desenvolvedores, e é o que basta para projetos que são projetos coletivos, né? Então, realmente, a gente vai agregando conhecimento e as polêmicas vão estar sempre presentes, ainda mais nas redes. Mas... E eu acho, Thiago, que mesmo que você não domine, essa fala sua está correta. Você precisa ter essa noção, porque você vai ter um insight para pensar a reportagem, né? Então, o exemplo da Carol é ótimo. Você está lá no almoço de família e tudo mais, e você tira uma pauta, porque você tem um conhecimento prévio, né? Mesmo que você não domine o assunto que está rolando ali, você tem algum conhecimento prévio. Então, fazer alguns cursos, entender a lógica da coisa, ver como é que se dá esse processo, te ajuda exatamente a ter esse insight e pensar essa pauta. Né? Certamente, certamente. E aí, ou seja, é muito importante que você valorize o seu conhecimento, né? A sua estrada, aquilo que você já fez. A gente vê, sei lá, eu que venho do jornalismo impresso, né? Fiz carreira em revista e quando eu migrei 100% para a web, achei que era um bicho de sete cabeças e não, né? Depois eu vi que no jornalismo de dados também não. Então assim, a gente tem que valorizar aquele conhecimento que a gente adquiriu no jornalismo, na faculdade, para quem acabou de se formar. Tudo isso é válido e tudo isso encontra lugar quando a gente está trabalhando com jornalismo, né? Porque, como a Carol enfatizou, eu queria até encerrar com isso, as perspectivas para quem trabalha com ciência, com dados, na nossa profissão são muito boas mesmo. Eu acho que é um privilégio comunicar, ser comunicador no mundo em crise, né? Eu ouvi essa fala do André Trigueiro uma vez e achei fenomenal, e acho que é por aí mesmo. A gente tem que se sentir honrado com essa tarefa e saber que existem muitos braços e cabeças competentes para a gente se associar, se inspirar e fazer o nosso trabalho, que é muito importante. Então, vou agradecer a participação da Carol e do Diego. Acho que foi uma conversa extremamente proveitosa para quem pôde acompanhar e espero também poder compartilhar, né, os contatos de vocês nas redes sociais para que o pessoal que estiver assistindo possa acompanhar o trabalho de vocês, de repente entrar em contato. Muito obrigado pelo tempo de vocês e por compartilhar conhecimento e experiência. Estamos às ordens, eu que agradeço. Pode procurar a gente. Tá certo. Obrigado, um abraço, gente. Tchau.